Ok. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Pessoal, então vamos lá. A gente falou das possíveis causas envolvendo pré-natal, perinatal, pós-natal. Causas ou situações de risco que poderiam gerar uma deficiência. Agora vamos falar os tipos de deficiência. Então, assim, umas que aqui estão como deficiências por conta de um olhar cuidadoso, mas não, como a gente falou, porque são incapacitantes, né? Elas têm que ter um diferencial, sim, porque naquilo que elas são desprovidas, não tem como eu exigir delas. Não tem como eu exigir de uma pessoa cega que ela seja vidente. Não tem como eu exigir de uma pessoa que não tem mobilidade motora que ela deambule, que ela corra, mas tem como eu fazer com que ela participe de outras formas. Então é essa o grande norteador. E nisso as altas habilidades, superdotação acabam adentrando, mas não por conta do fator incapacitante, por conta de nós nos adequarmos, porque são pessoas que muitas vezes têm formas comportamentais diferentes. Então, elas merecem também a nossa acolhida, porque há um déficit na interação social. Elas têm muita dificuldade na comunicação e na interação social. Tanto as altas habilidades de superdotação, quanto os transtornos globais do desenvolvimento, onde a gente insere aqui a questão dos TEAs, transtornos específicos de aprendizagem, são 2 TEAs, hein? Transtornos específicos de aprendizagem, e aí eu tenho a dislexia, TDA, TDAH, dentro da dislexia, desortografia, descalculia, tá? Desortografia, fazem parte dos TGDs, tá? E o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, são 2 TEAs, transtorno específico de aprendizagem, onde eu envolvo o TDA, o TDAH e as dislexias e afins, e o TEA, transtorno específico, transtorno do espectro autista, que aí eu tenho uma questão do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. E dentro do TEA, eu tenho a síndrome de Rett, eu tenho o autismo clássico, eu tenho o transtorno global do desenvolvimento não especificado, tenho o transtorno ou a síndrome de Asperger, que são os com maior produtividade. E tem o transtorno desintegrativo da infância precoce. São os 5, por isso que a gente chama o guarda-chuva que compõe o TEA, tá? Eu acredito que vocês já tiveram este estudo, mas, recapitulando, são esses 2 TEAs, transtorno específico de aprendizagem, onde eu tenho casos de TDA, TDAH, dislexias e afins, e o transtorno do espectro autista, onde eu tenho o autismo clássico, Rett, desintegrativo da infância precoce, e Asperger, e o TGD não especificado, TGD não especificado, tá? Que compõe o transtorno do espectro autista, tá bom? Lembrando que Rett geralmente com meninas e começam a se desenvolver depois que elas já adquiriram algumas habilidades, após os 2 aninhos, mais ou menos, aproximadamente, ela começa a regredir. Por isso que é algo um pouco difícil para as famílias, porque era uma criança que estava desenvolvendo plenamente comunicação, psicomotricidade, né, cognição e daqui a pouco interação social, e daqui a pouco começa um processo inverso. Essa é a síndrome de Rett, tá? Ah, tá. Pessoal, eu estou vendo algumas pessoas, perfeito.
Olha, o link está aqui, pessoal. Quem quiser, abre aqui no chat, faz uma busca, ó. Tá aqui, ó, por exemplo. Obrigada. Ó. Então, é só você clicar no chat. Quem não tiver isso, não tem problema, depois me fala, eu passo para Sabrina o link, tá bom? Se caso todo mundo recebeu, depois dá um ok. E eu vou ver se tem mais pessoas precisando entrar, tá? Não entrou todo mundo, eu vou sempre observando. Bom, pessoal, eu fui falando um pouquinho da questão das altas habilidades, superdotação, tá? Então, já sabem os 2 TEAs que compõem o TGD? Transtorno específico da aprendizagem, onde eu tenho TDA, TDAH, dislexias, afins, e o TEA enquanto transtorno do espectro autista, 2 TEAs. Transtorno do espectro autista, onde eu tenho 5 quadros acoplados em um, todos vinculados à questão do autismo, todos acoplados à questão do desenvolvimento infantil, do neurodesenvolvimento infantil. Tudo bem? Depois nós temos os déficits intelectivos, ainda se mantém alguns autores falando mental, mas atualmente a gente já vai procurando especificar para déficit intelectivo, tá? Surdo-cegueira. Na verdade, a gente não considera somente a junção visual com auditivo. A surdo-cegueira, ela... Pessoal, só o microfone fechado, por favor. Só a surdo-cegueira, um detalhe super importante é que ele não é a junção somente do visual com o auditivo. Ele cria uma maior dificuldade, porque muitas vezes a pessoa tem intelectivo, mas ela não enxerga e ela não ouve. Então, como ela vai se desenvolver enquanto ser humano, né? Como ela interagirá? Vai depender do que vai ser proposto para que ela consiga interagir com as caras. Ana Paula, tem alguém com o microfone aberto, tá fazendo muito barulho. Muito barulho. Pessoal, por favor, lembrem-se do lado inferior esquerdo, desligar o microfoninho de vocês. Muito obrigada. Porque realmente, por mais baixo da microfonia. Pessoal, microfone. Obrigada. Acho que agora deu certo, tá? Então, a surdo-cegueira entrando nessa esfera à parte, tá? Não é que a junção do visual do auditivo, mas é que é uma especificidade que tem como grande dificuldade o quanto que essa pessoa deverá ser estimulada de uma forma tátil para dizer o que ela sente, o que ela pensa, para aprender com o mundo externo e também se posicionar diante desse mundo, tá? Então, é um trabalho super interessante e eu fico, assim, muito feliz que está começando a ganhar um pouquinho de vulto, de formação aqui nessa área. Também é muito bacana, tá? A questão do déficit auditivo, que já tem vários trabalhos bacanas sendo feitos, vários vieses, tá? Muito interessantes. Não é à toa, né, o quanto que a Libras tem se consolidado como a língua oficial, né, e o quanto é rico o trabalho todo sendo desenvolvido com relação às pessoas que têm o déficit auditivo, tá? E a questão do déficit visual também. Inclusive, eu tenho alguns livrinhos em braille, que é muito interessante. Então, tem várias produções aí, e aí, se vocês quiserem, vocês me lembram, me dão um minutinho, porque fica num outro escritório, eu tenho que ir lá buscar, mas eu tenho alguns livrinhos, então é muito interessante. Ele é igual, ele tem imagem, mas junto tem a parte do braille
a parte para a leitura sensorial, tá? Que é muito legal e que também serve para o trabalho da surdo-cegueira, tá? E como eu falei para vocês, algumas novidades aí para o trabalho com o transtorno do espectro autista vão acontecer também, né? Então, voltando aos tipos de deficiência, né? Então, a gente tem angariado melhoras na questão da surdo-cegueira, mas, potencialmente, no nosso país, há uma grande referência de trabalhos muito vinculados à parte do déficit auditivo, do déficit visual, ok? Não que as outras não estão acontecendo, estão, sim, mas, digamos assim, que há uma bagagem maior no trabalho, sendo desenvolvido há muito mais tempo, na área da deficiência auditiva, da visual, e no caso das deficiências intelectivas, prioritariamente um trabalho gigantesco com a síndrome de Down. Desde o trabalho, né, posso te interromper? Da Sandra Werneck, isso tem sido muito rico, né? Então, assim, a Paulinha, que é a filha dela, fez várias propagandas. Então, vem desde a década de 90 uma maior inclusão no trabalho também com síndrome de Down. Então, eu estou dizendo que elas têm um maior percurso inclusivo, não que as outras não tenham, mas ainda precisarão de bem mais, no caso das outras deficiências intelectivas, da surdo-cegueira, apesar de ter tido melhoras, precisa muito mais, na questão das deficiências físicas ou dos déficits físicos e motores precisam também muito. E assim, nas múltiplas, com toda certeza, um maior trabalho. Esta é a que está mais deficitária, os trabalhos feitos em si, tá? Até porque elas envolvem, só para eu concluir, até porque elas envolvem várias deficiências, várias comorbidades. Então, por isso é muito mais delicado, tá? Pode dizer. Alguém tinha uma pergunta? É que a Mariana não consegue entrar e ela pediu para autorizar ela, porque ela não está conseguindo. Perfeito, obrigada. Agora foi. Mariana entrou, perfeito. Gente, às vezes demora um pouquinho, mas eu vou liberando, tá? Tá. Pessoal, então esses são os déficits, os tipos de déficits que nós temos, tá? Então, vamos a alguns deles, né, alguns fatores. Né, a questão da deficiência física, né, todas correlacionadas com alguma inadequação na parte sensorial e que vai afetar a mobilidade, coordenação motora geral e também pode vir a comprometer a fala, tá? Possíveis causas: lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, porque eu também tenho a parte de depois formação óssea, e a má formação óssea, mesmo ela não sendo congênita, como é aqui da má formação congênita, ela pode se desenvolver depois, né? Quando a criança está em desenvolvimento. Então, na parte ortopédica, na parte de desenvolvimento e crescimento ósseo, isso pode comprometer e criar, né, um déficit físico. Tá? Malformações congênitas, pessoal, é que a criança já nasceu com. Adquirida é que ela manifestou isso depois. Pode ser com 2, 3, 4 aninhos. Então, você fala assim, nossa, mas estava tudo bem. Pois é que ela manifestou aquele quadro clínico depois de um tempo. Então, pode acontecer da criança
estar conseguindo desenvolver a visão, a audição, no caso aqui a parte física, estar andando, tendo coordenação, brincando, pulando, etc. E depois entrar num processo degenerativo, né? Por isso que as patologias degenerativas, elas são difíceis por conta disso também. Então, aquela pessoa tinha aquela habilidade, ela fazia aquilo, mas vai, por conta dessa degenerescência, perdendo, no caso, essa movimentação. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Não, tranquilo. Bom, algumas classificações que a gente tem, como, por exemplo, monoplegia, apenas um membro. Hemiplegia. Pessoal, às vezes, hemiplegia, ela é como se cortasse não de baixo para, né, assim. É assim, tá? Então, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Eu posso ter essa metade paralisada e esta outra metade funcionando, tá? Então, essa é a diferença da hemiplegia, como, por exemplo, da paraplegia, que, por exemplo, funciona a parte dos membros superiores e dos inferiores não, tá? Triplegia, então eu tenho a paralisia de 3 membros, um eu consigo manter, e a tetraplegia, que eu envolvo todos, então os inferiores e os superiores, e, consequentemente, o hemisfério direito e o esquerdo. As causas eu já fui apontando de uma forma geral anteriormente, né, quando eu fui falando para vocês, então eu vou passar um pouquinho, né, rápido aí, mas todas mais ou menos vão se casando no que eu apresentei anteriormente, né? Então, na parte pré-natal, algumas complicações na gestação, medicações ingeridas, histórico materno de abortos anteriores, o que já significaria um processo de gestação bastante complicado, né? Alguns processos aí dessa mãe ter algumas hemorragias, se ela tem hipertensão, obesidade mórbida, todos esses fatores podem contribuir para a formação de uma deficiência, dentre elas a física, tá? No período perinatal, no momento do parto, né? Então, a respiração do bebê, se há situação de anóxia, se há alguma situação obstrutiva do cordão umbilical, né? Então, tudo isso tem uma interferência, além do fato dessa criança poder nascer prematura, o que significaria que tem partes que não estão de todo desenvolvidas, ou não tiveram um tempo mínimo para essa criança, mesmo dentro da barriga da mãe, melhorar o desenvolvimento, tá? Como eu disse, o cérebro se forma aos 3 meses. 12 semanas é o processo em que o cérebro está sendo formado. Depois, o que vai acontecer? Ele vai tendo um processo de amadurecimento, de maturação, para que se dê esse período dos outros 6 meses para maturar esse cérebro e toda a ramificação do sistema nervoso central dessa criança. Então, já estava ali formado, só que precisou dessa maturação. Então, o prematuro não teve muitas vezes essa maturação, e por isso pode ser que ali haja um não desenvolvimento pleno de alguma força motriz. Então, ele não vai ter aquele movimento, tá? Então, nessa parte do parto, essa questão da prematuridade tem uma interferência, sim. Pode vir a ter essa interferência. No pós-natal, né, esse bebê pode ter
alguma parada cardíaca, ele pode apresentar alguma infecção. Alguns chamam da questão do septo infantil, né? Então, tem alguns casos de mortalidade, inclusive, né? Acontecendo no pós-natal, devido a algumas infecções no próprio sangue. E essas infecções, algumas destas doenças infectocontagiosas podem possibilitar a má formação psicomotora ou de algum membro inferior ou superior dessa criança, tá? Partes encurtadas dos membros inferiores e superiores ou de ambos, o que vai ocasionar uma perda de mobilidade, uma perda na locomoção depois ou na movimentação, tá? Vou acelerar um pouquinho porque o tempo voa. Então, e como vocês viram, são vários tipos, né, de deficiências. A visual, pessoal, todos sabemos que ela é caracterizada por uma perda total ou parcial da capacidade de ver, né? Aí temos vários fatores, pode ser a formação do nervo óptico, pode ser alguma coisa com relação à retina, tem vários fatores implicados, mas como consequência eu tenho o quê? A não visão ou uma baixa visão, tá? Eu vou acelerar. Ambliopia, o que é isso? Essa visão subnormal, tá? Então, é uma criança que não é só, por exemplo, ter uma miopia, é uma miopia muito considerável. Ela tem realmente que pegar alguns objetos e ela consegue ver, só que ela precisa, além da lente corretiva, de um óculos de um grau bem elevado, ela precisa estar com ele muito próximo. Então, ela consegue ver, mas ela precisa desta proximidade, tá? Então, a gente chama este quadro de subvisão ou de uma visão subnormal ou residual como ambliopia, tá? Aqui uma dica para vocês, conforme a modalidade de educação que vocês estão trabalhando, se já são os anos iniciais ou a pré-escola, Jardim 1, Jardim 2, tem lugares que tem Jardim 1, 2, 3. Cada cidade tem uma denominação, tá? Então, para quem trabalha com jardim, já dá para começar a observar, né? A criança parece que ela tenta tirar algumas manchas, né? Vira e mexe, ela fala que vê pontinhos brancos, esfrega muito os olhos, franze demais a testa, sim. Tenta fazer esse movimento para observar, assim, você vê que não é pontual, todo momento está ali, balança a cabeça, então ela não, além dela fazer isso, ela precisa se movimentar para frente, né? Então, essa movimentação, né, a gente consegue já ir identificando. Quem é professor já sabe, vocês já devem ter visto, não que seja um caso, por exemplo, para algo como uma cegueira, né, mas pode ser ali um indicativo de uma miopia. E quanto antes, melhor, porque essa miopia, ela pode muitas vezes, sim, avançar para um quadro bastante deficitário. Essa criança, ela pode ter, sim, por uma questão de uma miopia muito avançada, graus 8, 9, 10, ela ter essa parte muito comprometida. Apesar de ver algumas coisas, ela tem uma parte muito comprometida. Então, eu vou avançar mais um pouquinho. Então, levantar para ver o que está escrito, né? Copiar quadro, faltando algumas letras, trocar, às vezes, palavras, nem sempre é
dislexia, ela pode não estar enxergando, né? Mesclar sílabas, dificuldade na leitura, piscar muitos olhos, né? Chorar com frequência ou irritar-se, tropeçar e cambalear em objetos que daria para ela desviar, são algumas situações para a gente estar atenta, aproximar demais, né, livros, objetos, para que ela, né, você vê que ela está tentando concentrar, tentando ver o que está ali. Então, isso tudo. E, pessoal, elas geralmente têm muita dor de cabeça, náusea, elas têm mal-estar recorrente, tá? Por conta de não estarem enxergando. E às vezes a própria claridade pode prejudicar bastante. E não se esqueça, uma pessoa cega ou com baixa visão também, elas são muito sensíveis à claridade. Muito cuidado, porque tem gente que fala assim, mas não enxerga mesmo. Sim, mas a claridade, exatamente porque ela não enxerga, isso é muito sensível. Nós temos vários nervos ópticos aqui dentro. Então, é como se estivéssemos dando alfinetadas. Então, cuidado, ela precisa. Claridade direta é uma tortura para essas crianças, tá? Só uma dica que eu esqueci de avisar vocês, tá? Atenção, elas podem ser cegas, com baixa visão ou ter bastante miopia, no entanto, a claridade incomoda. Claridade que vem de encontro aqui é uma coisa, ela direta é outra. Então, cuidado, essa direta faz muito mal e elas reclamam, elas se sentem muito mal e passam mal, tá? São algumas observações, tá? Já entrando agora as deficiências múltiplas, né? O que a gente tem? Como eu falei para vocês, a combinação de vários quadros clínicos, né? A gente pode ter de até mais que 2, tá? Então, por exemplo, uma deficiência visual junto com uma intelectiva, uma deficiência auditiva, intelectual e um TEA, tá? Pode acontecer? Pode. O fato dessa criança ter um déficit intelectivo não impede que ela tenha um transtorno do neurodesenvolvimento, como um autismo, que é esse ensimesmamento, que é essa precariedade da simbolização e do contato externo. São quadros delicados? São delicados, sim. Exigem muito trabalho? Exigem muita técnica, tá? Mas acontecem bastante nas deficiências múltiplas. Então, você tem um autismo acoplado a um déficit intelectivo e que pode vir junto um auditivo, um visual, tá? Ou uma mudez, tudo bem? Aqui eu fui passando, eu tô correndo um pouquinho por causa do nosso tempo, tá? Então, aqui eu fui passando vários, né? Então, como eu falei, pode ter intelectual, aqui a física, mais um transtorno mental, uma psicose, um transtorno de humor, né? Uma depressão, um transtorno de ansiedade. Então, eles podem estar associados. Deficiência auditiva junto com a intelectual e a física, a visual junto com a intelectual e a física. Então, são múltiplas, são várias, tá? Eu posso ter 2, posso ter 3 associadas, tá? Então, eu fui passando para vocês alguns exemplos do que elas podem apresentar, tá? Bom, também já foi falado das influências pré-natais, perinatais e pós-natais, né? E muitas dessas formações de quadros de deficiência têm a ver com esses 3 estágios. Um desses 3 estágios, tá? Geralmente no pós-natal é aquele que é adquirido posteriormente, porque aqui a gente já evidencia que ele já se formou, tá? Então, se é congênito, ele já vai estar desde aqui, da fase pré-natal. Se aquilo se manifestou porque houve uma deficiência na gestação dessa criança, nos nutrientes, né,
porque essa mãe ingeriu algo, ou porque houve alguma questão orgânica, então por isso essa criança nasceu com algumas insuficiências, isso vai fazer com que ela possa, sim, ter um comprometimento motor, visual, auditivo, cognitivo, e aí junto com isso, serem quadros que vão se somando, né? Comorbidades. Pessoal, essa tabelinha também eu já acabei de alguma forma trabalhando com vocês, mas fiz um esquema, fui apresentando. Um período pós-natal, eu falei muito pouco, eu dei o exemplo da rubéola, né? Que é no momento principalmente da gestação, né? Quando seja cesariana ou seja normal, a rubéola, a criança adquire ali, a déficit visual, tá? Então, por isso que há uma prevenção com as mães para não terem a rubéola, né? Então, no pós-natal, né, pós-nascimento, um cuidado muito grande com encefalites, com meningites, que podem ser doenças adquiridas. Há uma meningite que é viral e há meningite que é bacteriana, então por infecção bacteriana. A meningocócica, ela é bacteriana e ela pode sim gerar, né, uma doença infecciosa, ela pode gerar alguns desses problemas, como TDAH, há uma hipótese, tá? Mas ela pode gerar um TDAH, uma epilepsia, um déficit intelectivo, tá? Um TOD. Só ela? Não, mas tem outras variáveis que ajudam a desenvolver, por exemplo, o TOD, transtorno opositor desafiante, tá? Bom, todos esses quadros são feitos com equipe médica, né? A equipe médica, há também a avaliação psicológica que precisa ser feita e avaliações genéticas, do mapeamento genético, para comprovar se tem uma causa especificada ou não, e nós apresentamos o diagnóstico diferencial, o DD que eu falei para vocês, ou a hipótese diagnóstica, mas ela é apresentada no laudo, tá? Não significa que essa criança não terá laudo. Terá sim, mas é que não está conclusivo. Tem partes que são conclusivas, tem partes que pode ser que desenvolva depois, tá? A surdo-cegueira também acabei falando brevemente para vocês. Então, é uma deficiência única, não é só a combinação da parte visual e auditiva, mas elas são comprometidas sim. Essa criança não tem o visual, não tem o auditivo, né? E nós temos que entendê-las para fazer com que elas se conectem com o mundo e tentem se inserir nele, que foi o que eu fui apontando para vocês, tá? Alguns tipos que se apresentam. Então, assim, só uma frase do Louis Braille, o formador do Braille, ele fala: se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar uma outra forma. Então, o Braille aqui é bastante utilizado nesses quadros, tá? Que é muito interessante. A auditiva, falei que tem vários avanços, então ela se caracteriza pela perda total ou parcial da capacidade de compreender audivelmente a fala, e ela pode ser